O racismo gera um grave problema de saúde pública. Se mais da metade da população brasileira é negra, mas não há representatividade na mesma proporção em espaços e papéis sociais considerados importantes, como ignorar o impacto disso na autoestima e estabilidade emocional do negro? O racismo impõe barreiras brutais demais para serem ignoradas, e elas estão ali acompanhando essa população ao longo da vida. O resultado são transtornos mentais dos mais diversos, sendo o mais comum a depressão. Some-se a isso o tabu que envolve a busca por ajuda psicológica, a falta de recursos financeiros para um acompanhamento geralmente caro e o fato de que, tanto quanto o racismo, a importância da atenção à saúde emocional é muitas vezes subestimada. E não menos importante, o desafio de encontrar um profissional que entenda as mazelas deixadas pelo racismo como algo real, não como uma fantasia provocada pela baixa autoestima. No Sala de Convidados de hoje, a gente conversa sobre a saúde mental da população negra e um campo da psicologia que se volta especialmente para esse cuidado, a psicologia preta. Imagine o que é você viver numa sociedade que vai dizer para você que você tem algum defeito. A gente tem que aprender a se aceitar. E é muito importante para a saúde mental você saber qual é o seu lugar e saber qual é a sua origem, você aceitar essa origem. Fico muito feliz de ter a oportunidade de encontrar uma psicologia que me contempla e poder fomentar isso. Comigo no estúdio para essa conversa, Janete Santos Ribeiro, professora de História da FATEC ETAEB e membro do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros Sankofa. Tainara Cardoso, psicóloga e mestranda em Subjetividade, Políticas e Exclusão Social pela UF, Universidade Federal Fluminense. E Roberta Frederico, psicóloga e pesquisadora em Psicologia Africana. E você também pode participar dessa conversa. Mande suas perguntas e comentários pelo WhatsApp 021 99701 8122, pelas redes sociais do Canal Saúde ou pelo 0800 701 8122. A ligação é gratuita. Por que buscar ajuda profissional e qual a importância da sororidade no atendimento psicológico? A psicologia preta ocupa cada vez mais espaço no cuidado da saúde mental da população negra. A discriminação racial é o ponto central na questão da saúde mental de mais da metade da população brasileira. No entanto, procurar ajuda especializada ainda é uma realidade distante para muita gente. Psicólogo? Não, nunca fui, não. Já sim, algumas vezes. Isso é coisa de fresca, é o rico que é o seguinte, tinha muita coisa aí perdeu, aí para ele é sofrimento, aí tem que fazer terapia, essas coisas assim. O que muitos concordam é que o racismo produz sofrimento psíquico. Ninguém nasceu negro porque quis, nós todos somos diferentes, né? Então é bom porque a gente tem que aprender a se aceitar. E aí a terapia faz isso, ela ajuda realmente a gente se aceitar como a gente é. Nesta unidade básica de saúde do SUS, em Piratininga, Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro, a coordenadora-geral do Ambulatório de Saúde Mental, a psicóloga Cecília Santos, conta que a equipe é paritária, formada por brancos e negros, e é orientada a fazer os atendimentos com atenção especial às questões raciais. Imagine o que é você se criar, você nascer, você viver numa sociedade que vai dizer para você que você tem algum defeito de cor, né? Então isso claramente vai gerando pessoas com uma psique de alguma forma fragilizada, com uma baixa autoestima. Então pensar na saúde mental num país com uma população que 54% é de pessoas negras, não há como dissociar os efeitos que o racismo causa na saúde da população. Aqui, a maior demanda de atendimento chega por encaminhamentos do Conselho Tutelar e das escolas. Em geral, são adolescentes entre 12 e 17 anos. A maioria meninas com queixas do cabelo, da beleza e por se sentirem preteridas pelos meninos por serem negras. Meninas que chegaram à tentativa de se suicidar porque dizem
textualmente que não sabem lidar com essa situação, ou elas entendem, já que elas não têm mesmo valor nenhum, por que vai continuar vivendo? Para que continuar vivo? Então é um sofrimento intenso, profundo, que o racismo causa em uma pessoa. Para especialistas, os agravos à saúde mental da população negra têm raízes históricas. Um dos maiores danos da escravidão, que repercute até hoje, é o ataque à dignidade humana. A negação do direito ao belo, ao intelectual, a padrões socioeconômicos elevados, muitas vezes conecta com o sentimento de inferioridade. E aí, lidar com isso não é nada fácil. Não há possibilidade de pensar o Brasil enquanto país, enquanto nação, enquanto sociedade, sem a escravidão. Foi a escravidão que fundou o que nós somos hoje. Então, não discutir isso, não falar disso, é um passivo imenso. Nós temos um passivo histórico, nós temos um passivo social, nós temos um passivo econômico e nós temos um passivo psicológico, emocional extremo. Entender tudo isso tem sido missão da psicologia preta. Ao se dedicar aos efeitos do racismo na saúde mental, a empatia do profissional que vai lidar com estas questões tem feito a diferença entre a escuta e o avanço do tratamento terapêutico. Já teve caso de chegar uma adolescente aqui e quando ela olha para o psicólogo negro que vai atender, ela fala, mas é ele que vai me atender? É ele que vai me atender? Ela repetiu 3 vezes, é ele que vai me atender? E abriu um sorriso imenso, porque ela, só em olhar para aquele profissional, ela conseguiu entender que tinha uma possibilidade ali que talvez ela não tivesse com uma outra pessoa que fosse uma pessoa branca ou não negra, ou não lida socialmente como negra. O terapeuta negro, ele sabe da dor que você passa, das dores que a gente passa, então eu acredito que ele sabe identificar melhor o que a gente sofre. Não que um terapeuta branco não pode entender, mas uma pessoa que sofre na pele, com certeza, tem um caminho melhor para a gente seguir. Gente, primeiramente, muito obrigada, Janete, Tainara, Roberta, pela presença de vocês aqui com a gente hoje, trazendo uma pauta que é tão sensível, tão necessária e tão pouco discutida, eu acho, né? Em todos os meios. Janete, eu vou começar com você. Okay. Você faz terapia há 30 anos. Eu queria saber o que te fez buscar a terapia e hoje você faz terapia com um terapeuta preto. Sim. Queria saber também qual é a importância, o que você sente de diferença aí, em que momento você muda e que percepções você tem desse atendimento. Bom, então, há 30 anos eu tive terapeutas pretas também. Agora, esse não era o foco, não eram as relações raciais, né? Então, hoje, ter uma terapeuta preta faz toda a diferença, porque 30 anos eu tenho de militância antirracista e até essas questões, elas vão se incorporando ao meu jeito de ser, de perceber que o racismo influi numa frase que eu amo de um filme que se chama Nunca Me Sonharam. Então eu aprendi há 30 anos que nunca tinham me sonhado e eu tive que buscar esse sonho em mim, né? E aí a terapia me ajudou a descobrir o que é quais os significados desse nunca me sonharam, quais as armadilhas do eu me sonhar numa sociedade racista e como que a gente para a dor, né? Porque eu acho que é isso, né? A gente não precisa mais reproduzir a dor. E aí me incomodou talvez um pouco o vídeo, a matéria, quando fala que a gente tem que tomar muito cuidado com as naturalizações, né, desse lugar do ser negra, negro, numa sociedade de racismo estrutural. O racismo não é problema nosso, não fomos nós que inventamos, mas a gente precisa lidar com ele e dizer para a sociedade que não é problema nosso. É problema de todos e todas nós e principalmente um problema de quem inventou o racismo, né? Que é essa branquidade que está aí mandando. Vamos voltar nisso, que esse assunto ao longo do programa para render bastante. Tainara, você é psicóloga, eu queria saber o que te levou a buscar a psicologia como profissão e até se você quiser comentar um pouco dessa fala da Janete, né, que traz tantos elementos para essa nossa discussão. Eu acho que pegando um pouco do que a Janete traz, assim,
A gente é muito atravessado, né, por sermos colegas de trabalho, e isso já coloca uma outra epistemologia que é o que a psicologia preta traz, né? Que são essas referências, elas são muito palpáveis. E a Janete, a Roberta, são pessoas que estão aí nesse caminhar. E que são pessoas que construíram também, pavimentaram esse caminho para mim, né? Essa possibilidade de me permitir me ver, me entender, me considerar, me sonhar enquanto psicóloga. Sou eu como uma mulher preta, da favela, né, gonçalense, também com históricos, né, de transtorno mental na família, e outras inúmeras comorbidades psiquiátricas também. E aí eu fui pensando como é que seria, né, essa possibilidade de pensar ser psicólogo dentro de um lugar, de um terreno, um território em que não tem essa perspectiva, né, isso não está colocado de um certo modo. E aí acho que o que me traz assim é uma questão que meus pais sempre colocaram, né? Que era andar pelas barcas ali em Niterói, e eles, olha, você um dia vai estar lá, e você um dia vai estar lá. E não era uma cobrança assim, como você precisa ser engenheiro quanto eu, né? Como eu. Mas era, olha, você precisa e pode sonhar em estar ali também, né? Na UF, não via no caso. como exatamente. Que não era algo como uma imputação, né, sobre mim. E eu comecei a almejar isso, olhar, né, pensar. E aí, quando eu entro na UF, eu vejo que é possível, né, ser, viver, estar, apesar do racismo, né? É possível produzir, apesar da existência dele, né? Acho que é isso muito que a Janete está trazendo para a gente poder pensar também. E, na verdade, traz também fatos muito importantes para a nossa discussão aqui, que é também a dificuldade de se encontrar o terapeuta preto por conta de toda essa resiliência necessária para uma formação acadêmica, né? Exatamente. Vamos guardar isso aí também para falar ao longo do programa. Roberta, você também é terapeuta de família, né? Sim. Eu queria que você trouxesse, também comentando aqui as falas anteriores, mas trouxesse um pouco da importância de se trabalhar essa psicologia com as crianças e dentro do ambiente doméstico, né? Porque o racismo ele é tão estrutural muitas vezes que a própria família negra, muitas vezes, reproduz uma fala que a criança leva dentro da autoestima dela, né? Sim, isso que Janete traz sobre não ser sonhada, eu acho que é importante pensar que a nossa família sonha a gente. Né? A sociedade racista rejeita o corpo negro, mas a partir do momento que a gente percebe que as famílias, os nossos pais, os nossos antepassados, os ancestrais, eles sonham a gente, eles desejam que a gente esteja cada vez num lugar melhor, né? Cada geração trabalha para colocar a geração seguinte em um lugar melhor, né? Então, eu penso assim que a questão de autoestima das crianças, o quanto é importante a estimulação, tudo que está envolvido no cuidado inicial com as crianças, que é onde se forma a personalidade, é onde se dá a base para a saúde emocional, a base de autoconfiança, de resiliência. Né? E quando a gente vive numa sociedade racista, onde as crianças são expostas à mídia, a animações, onde não tem pessoas negras, ou quando existem as pessoas negras, elas estão em posições muito degradantes, é muito complicado você alimentar a subjetividade de uma criança com uma autoimagem negativa. Eu acho que essa é a raiz. Né? Essa é a raiz estrutural, né? que acaba formando essa autoimagem fragilizada. Né? E o trabalho da psicologia preta é esse, é fazer olhar para trás, fazer olhar para a própria família e ver o que tem de positivo, o que tem de positivo nos seus pais, o que eles te ensinavam. Eu também tenho casos de saúde mental na minha família e foi na busca, na convivência, né, com os espaços de saúde mental, de visitar manicômios desde criança, de entender o que era vício, o que era, né, fui criada em favela, então o que era alcoolismo, em que medida os bares acabam se constituindo no espaço de saúde mental para os homens pretos. É ali que é a terapia deles, mas e aí a dependência química, isso é um transtorno psiquiátrico, né? Pensar o quanto a nossa família fornece esses elementos, né, para a gente. Enquanto psicóloga preta, enquanto paciente, né, a gente se cuida também, a gente também traz as nossas questões, né? Os psicólogos também têm suas questões. Isso é muito interessante, né? Porque é exatamente uma troca que acaba trazendo crescimento para ambas as partes. É no né? encontro que a gente se cura, é no coletivo.
Eu quero já começar trazendo aqui as perguntas e comentários da nossa audiência através da internet, porque eu acho que a participação nesse programa em especial, ela é mais importante ainda, né? A Priscila Ribeiro mandou para a gente via Instagram a seguinte pergunta que eu quero trazer para você, Tainara, inicialmente, tá? E vocês podem comentar também. Como é que se supera o trauma de ser vítima do racismo? Se supera ou se aprende a conviver momentaneamente com isso nessa sociedade que não vai mudar, talvez ainda na nossa existência? Às vezes me parece um pouco distante isso, né? É assim, é uma corrida, né, que a gente faz de pensar e tentar a gente se esquivar um pouco do fechar em conceito, né, assim, de se supera ou se não. Mas é conseguir viver apesar dela, né, e incluir vírgulas aí. O racismo ele vai ter todo um maquineísmo aí de uma certa profundidade, que ela é histórica, né. É conseguir pavimentar, é conseguir produzir coisas e positividades, né, é conseguir produzir vida, apesar desse sistema massacrante que é esse reflexo estatal, né? É pensar as políticas públicas, é pensar o consultório, o divã, né? Como é o nosso trabalho ali, o nosso dia a dia, o nosso cotidiano com aquele paciente que está chegando para a gente ali com uma história de vida muito massacrada pelo racismo, por muitas imputações sobre ele, né? Por muitas degradações que ele traz. Então, como construir e não pensar assim que ele vai acabar, né? Eu não vou ser tão otimista assim. Isso não depende só do indivíduo, né? Exatamente. Isso depende de algo muito mais amplo que a sociedade em geral. Exatamente. E também é isso, né? Qual é o meu foco? O meu foco nesse momento é focar nos meus. É focar em nosso respirar, né? É focar em possibilidade para nós. E não em ficar sendo didático, né? Não ficar tentando ali colocar na cabeça do outro que ele precisa aprender sobre racismo, que ele precisa entender que a presença dele muitas vezes traz desconforto, não tentar mostrar para a TV, mostrar para a mídia, comunicação, enfim, que o que ela faz com as nossas crianças é um crime, por exemplo, mas mostrar às nossas crianças outras formas, né? Outras versões do que é ser negro nesse país, né? Nessa diáspora. Talvez eu fico pensando pela minha experiência, né? Não só subjetiva, mas a experiência como professora, que o que me fez ser professora tem a ver com um desenho de uma criança de 8 anos, né? Num espaço no Morro de São Carlos, em que as crianças do São Carlos com crianças da Holanda estavam trocando desenho sobre um dia em minha vida. E uma menina de 8 anos, ela se desenhou num aniversário de 1 ano, branca. Uhum. E num espaço que a gente identificava como espaço que a gente estava no morro, em que você contava as crianças brancas. E ela se desenhou mais do que branca, ela se desenhou em loura. E isso me provocou lá há 25 anos atrás a estudar o livro didático. Como que essa criança está aprendendo a se representar como loura, em que momento surge a negação. E aí eu fico pensando assim, estou muito emocionada com vocês duas, porque há 30 anos atrás a gente percebia, né, essas questões da subjetividade, como você lidar com o que você não tem a consciência, mas você sente, e você não tinha os elementos. Então, acho que a gente está aqui nesse momento, isso é revolucionário. Ter lucidez sobre essa temática para começar, né? Percebê-la. Isso não só para o negro, mas para a sociedade branca também, né? Essa comunidade que cria o racismo precisa começar a ter escuta para isso, né? Não, é o primeiro passo, né? E você trabalhar com a visibilidade. Porque você tinha produções que falavam sobre esse sofrimento, mas essas produções eram invisibilizadas, inclusive por nós mesmas. Então, hoje, você poder falar disso, né? Falar da dor, né? Falar da superação da dor, falar que é possível, não é fácil, sim, não é tranquilo nem favorável. Agora, você pode se permitir cessar a dor. A gente não tem mais que esse é o caminho, reproduzir, né, para começar. Isso que Janete está trazendo, eu acho importante, porque a experiência já acontece há muito tempo, né? A gente já é traumatizado há várias gerações. Agora, a gente também tem que dar crédito à política de ação afirmativa,
para formar psicólogos negros, para buscarem assuntos, para poder dar uma validade, né? Porque até então o discurso vinha, mas qual é a validade disso? Né? Acho que pautar a produção de conhecimento, assim, nesse sentido, o campo da psicologia preta, né? Que é uma disciplina que já existe desde a década de 60. Olha só. Sabe? Desde a década de 60 e nunca foi traduzida para o Roberta, Brasil. eu queria que você falasse então claramente por que é importante que haja a psicologia preta, porque essa é uma pergunta, né? Para muita gente que não vivencia, isso parece assim, um mimimi, por que um bom terapeuta vai conseguir lidar com isso? Por que um terapeuta branco não vai lidar da mesma forma? Por conta de não ter as ferramentas, para além de não ter as ferramentas técnicas, né? A psicologia preta é uma disciplina, né? Ela parte de pesquisas. Mas um branco pode fazer essa formação? Não cabe. O branco ele tem um papel sensível, ele tem um papel de apoiador, ele contribui. De antirracista. De antirracista. Mas o vínculo terapêutico entre um paciente e um terapeuta preto é muito importante. Eu escutando o depoimento de amigas, colegas que têm essa vivência, ouvi um comentário que para mim chama muita atenção, que muitas vezes eu chegar no consultório para um terapeuta branco, comentar sobre situações que eu me via sofrendo racismo e isso ser entendido como algo... Será que isso era racismo mesmo ou era uma outra coisa? Não o não entendimento da importância daquilo ali que está sendo relatado, né? Eu queria trazer mais uma participação aqui do Eduardo de Brito Nunes. Ele mandou para a gente pelo WhatsApp, porque ele traz a questão da política pública aqui comentada pela Tainara. Economicamente falando, prevenção é melhor que o tratamento. Pensando nessa linha, existe alguma política pública de prevenção ao racismo nas escolas ou programa de identificação de tendências ao racismo desde cedo? Vocês têm algum conhecimento disso, efetivamente? Então, gente, assim, a Lei 10.639 era para ser esse espaço de prevenção. Né? Agora, o que a experiência tem dito para a gente? O projeto, por exemplo, a Lei 10.639, que torna obrigatório o ensino de história e cultura afro-brasileira, que foi substituída pela Lei 11.645, uma é de 2003, né, e a outra é de 2008. O projeto da 10.639, que eu acho que tem a ver com o que a gente está discutindo aqui, ele previa que a parceria do movimento negro seria fundamental em trazer essa história. Né? Isso foi cortado da lei. E aí, o que a gente vê pós, sei lá quantos anos tem, de 2003 para 2020, quase 17 anos, não é isso? Vai completar lá em março. Parece que a gente ainda está caminhando. A gente tem experiências positivas, mas, ao mesmo tempo, a gente está tendo muitas barreiras, cada vez mais complexas na atual conjuntura. E aí, assim, as escolas que trabalham com essa perspectiva de produção, de representatividade, de imagens positivas das crianças, fundamental. E aí me parece que uma política que eu estou aqui num programa com 2 psicólogas pretas poderosas, tem a ver com a implementação dessa lei, com a gente se ver, sabe? Isso é maravilhoso para mim, que 30 anos, de você ver hoje que, assim, coisas que a gente pautava há 30 anos atrás, hoje você já vê. Você tem material agora para trabalhar com isso, Você tem materialidade, sabe? Você tem caminhos que você pode seguir, né? Você pode dizer para a menina, olha só, você está com a questão do cabelo, que eu acho que, assim, para mim é uma questão muito séria, né? A gente viu na matéria se falando ainda do cabelo. Gente, será algo que a gente já tinha que ter superado muda, né? há muito tempo. Agora, como é que a gente muda isso? Sabe? Então, hoje você já tem mais elementos. É isso, o Oscar aí da animação é um programa, é uma animação incrível de um pai cuidando de uma menininha e do seu cabelo. Sabe? Isso para a saúde mental das gerações que virão por aí,
Isso é fantástico. E por si só do Oscar todo ano está sendo cobrado pela representatividade negra nas suas premiações, né, de todas as formas. A gente tem ainda um bloco pela frente de discussão, temos uma reportagem também super bonita trazendo mais alguns exemplos dessa fala, da importância disso. Eu vou fazer um intervalo rapidinho da nossa conversa para a gente já entrar com esse elemento a mais dessa reportagem. Então, o Sala de Convidados vai fazer um breve intervalo, não sai daí que a gente volta já. O Sala de Convidados está de volta conversando sobre saúde mental da população negra e psicologia preta. Comigo no estúdio para essa conversa, Janete Santos Ribeiro, professora de História da FATEC ETAEB e membro do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros Sankofa. Tainara Cardoso, psicóloga e mestranda em Subjetividade Política e Exclusão Social pela UF, Universidade Federal Fluminense. E Roberta Frederico, psicóloga e pesquisadora em Psicologia Africana. E você também pode participar dessa conversa. Mande as suas perguntas e comentários pelo WhatsApp 021 99701 8122, pelas redes sociais do Canal Saúde ou pelo 0800 701 8122. A ligação é gratuita. De paciente a terapeuta, a gente agora vai conhecer a história da Aline e a trajetória dela através da psicologia preta. O sorriso solto, fácil e contagiante da psicóloga Aline Maia, hoje é a expressão da superação. Meu pai costumava dizer, aqui não é casa de negro, não. Ou então, era uma outra frase, que meu irmão é negro, mas retinto e tem um cabelo liso. E eu com cabelo crespo. Meu pai dizia, se você tivesse nascido com esse cabelo do seu irmão, você era bonita. Não só ele, né? Todas as pessoas falavam isso. Isso foi uma das coisas que sempre apareceram na minha questão terapêutica, na minha fala, e nunca ninguém deu muita atenção. As pessoas diziam, isso é um preconceito, você tem que passar por isso. Parece bobagem, mas isso afeta muito a autoestima, a pessoa se sente mais inseguro, começa a querer entrar no processo de fazer várias coisas para ser aceito, e nessas coisas acaba se machucando. É uma coisa muito delicada, e que quem vai acolher, o profissional que vai acolher essa pessoa, precisa ter uma empatia, precisa ter uma sensibilidade para entender que não é frescura, que não é mimimi, que é uma dor real. Aline só entendeu que as situações de discriminações raciais prejudicavam a saúde mental dela quando conheceu uma terapeuta negra. 18, 20 anos atrás, nunca eu pensaria de chegar no consultório para ser atendida e uma terapeuta, uma psicóloga me abraçar e me chamar de irmã. Como foi essa que me atendeu, que era negra, que foi a primeira negra que eu conheci. E não é que às vezes um abraço pode valer mais do que 1000 palavras? Quando eu vim na primeira consulta, eu contei um pouco para ela, só chorava e falava pouca coisa, assim, mas dentro do que eu conseguia naquele momento, com quão fragilizada eu estava. E no final, assim, ela me deu um abraço. E aí eu fiquei muito comovida, porque eu já tinha ido em vários psicólogos ao longo da minha vida, brancos e pretos, homens e mulheres, e nunca nenhum psicólogo havia me dado um abraço. Se tratando, né, da psicologia preta, do trabalho que a gente faz aqui nos atendimentos, de traçar estratégias, sobretudo coletivas, de como você lida com esse sistema, porque o sistema ele não vai acabar de um dia para a noite. Eu acredito que ainda vai demorar muito tempo para essas questões raciais acabarem, para ter uma igualdade racial, né? Que supostamente a gente tem, mas a gente sabe que na prática a gente já não tem. Então, como eu vou lidar com isso? Eu vou criar um mundo preto? Não tem como, né? São coisas sutis, porque o racismo brasileiro, ele vem assim. Ele vem de uma forma sutil, mas que vai te minando, vai te destruindo, vai te corroendo. E se a pessoa não tratar isso, ou se o profissional que for ali não tiver essa sensibilidade, a pessoa fica com um emocional muito desestabilizado. Tá aí, uma situação que a jornalista Gabriela Valim teve de enfrentar. Ela chegou a ser internada numa clínica psiquiátrica. Abdicou do alto posto de trabalho em Curitiba e resolveu se mudar para o Rio de Janeiro.
Aqui, assumiu novo trabalho e passou a ser atendida pela Aline. Eu encontrei não só uma psicóloga, mas alguém que me acolheu como se eu fosse de fato da família dela. Então, isso foi muito transformador e eu consegui estar aqui hoje e estar trilhando os meus sonhos profissionais e os meus objetivos pessoais e não ter adoecido ou não ter morrido ou não ter me matado como muitos fazem, porque é muito difícil você permanecer vivo na sociedade que a gente vive enquanto uma pessoa negra, se dá porque eu encontrei um lugar onde eu consiga ser quem eu sou. Então, isso foi essencial para onde eu estou agora, para o que eu posso estar trilhando os meus sonhos e seguindo em frente. Então, eu sou muito agradecida e fico muito feliz de ter a oportunidade de encontrar uma psicologia que me contempla e poder fomentar isso. Os transtornos mentais da população negra são individuais, porém, carregam dilemas que se relacionam com a sociedade. E neste caso, o distanciamento profissional nem sempre contempla as demandas de dores e sofrimentos. Além da escuta apurada, do acolhimento, da rede de apoio, o carinho aparece como se fosse mais um recurso terapêutico. Eu acho que a dor maior é essa, de você não ter um lugar para você não saber qual é o seu lugar. E é muito importante para a saúde mental você saber qual é o seu lugar, e saber qual é a sua origem, você aceitar essa origem. E isso é complicado. Está cheia de questões, estamos cheios de questões aqui vindas da internet, mas antes eu queria ouvir o comentário de vocês sobre a matéria, o que chamou a tua atenção, Janete, fazendo um comentário breve para a gente já trazer a participação do pessoal da internet. Me chamou a atenção, se possível, né, assim, me fez lembrar da Neuza Souza Santos, que escreveu um livro que ele foi fundamental, pelo menos para a minha vida, nesse reconhecimento. Um livro que eu comprei em 87 e que eu me autodediquei como da série Descobertas e Reconhecimentos. O nome do livro? O nome do livro é Tornar-se Negro, em que ela vai falando de histórias de vida de pessoas negras em ascensão social, né? E a Neuza se matou. Enfim, eu fui ao enterro da Neuza e aí, assim, ver essa reportagem me lembra que essa questão, ela não está dada, ela não está resolvida. Né? A geração da Neuza, muitas mulheres se mataram das mais diversas formas, né? Porque a invisibilidade, diria uma amiga minha que também morreu, que foi a Zoilda Loreto da Trindade, psicóloga também. Ela dizia que a invisibilidade é a morte em vida. Então, a gente se tornar visível, né? Se fazer visível para a gente é fundamental. E essa reportagem, ela me remeteu a isso. Sobretudo que aquela jovem eu conheci numa pós-graduação, a Gabriela. E aí revê-la agora é muito bonito, é muito emocionante. É muito linda a fala dela, eu me emocionei bastante também. Tainara, como é que você sentiu? Para começar, é tudo tão bonito porque chega aqui, são pessoas conhecidas. A gente olha na tela também a Cecília, a Gabriela, a Aline, Mar. Esse encontro é muito importante, né? Muito. Se juntar para fortalecer essa base, proposta, né? De uma psicologia preta, né? Que é pensar o nosso cuidado através disso, né? Do coletivo, de dar as mãos, não no setting terapêutico, onde eu estou aqui, não posso ser permeado pela sua história de vida, né? Ela não me atravessa. Isso não existe para nós, assim, né? E a gente tem uma psicologia que vai estar pensando que elas trazem isso para a gente, né? Que é muito mais da ordem do reconhecimento do que da adaptação. Que é o que o colonialismo sempre colocou para nós, né? Que a gente é o lugar do erro, do que precisa ser corrigido, né? Quando a gente fala em regime de escravatura, a gente remete muito ao punitivismo, como automutilações, né? Como mutilações, no caso.
as chibatas, mas eu sempre penso assim nos meus antepassados sofrendo em ter que se adaptar à língua, ter que se adaptar às vestimentas, à culinária, ao modo de gestar, né? Como isso também eram formas de mutilações todos os dias. E o racismo, ele faz a gente experienciar, né? A gente tem um contato com a morte diariamente. Todos os dias a gente vive uma nova aventura, um encontro, né? Uma forma de querer que a gente mate, que a gente morra, né? E quando a gente pensa na psicologia, quando a gente pensa nesses referenciais lá atrás, a Zoilda, Neuza, a gente pensa Virgínia Leone Bicudo, quando você vai ver as histórias dessas mulheres que caminharam, né? E eu acredito que não sozinhas, mas talvez de um lugar de muita invisibilidade colocada para elas, esse lugar solitário, ele causa, né? Ele produz morte. E é muito, eu assim, na minha idade que eu tenho, ter conseguido o livro da Neuza, quase 30 anos depois, até me emociono falar que é assim, tentar hoje construir um lugar em que eu reproduza, eu ouço essas mulheres, eu possa lê-las, mas também tendo o máximo de cuidado com a minha vida, assim, né? Entendendo que cuidar dos meus é cuidar de mim também. Roberta, além da sua observação sobre a matéria, eu queria trazer uma coisa a mais, né? Porque no primeiro bloco você comentou sobre as meninas e sobre os homens, a forma de vivência de cada um. Sim. Há uma diferença na vivência psicológica do racismo do homem e da mulher, da menina e do menino? A vivência do racismo, ela não chega a ser diferente, mas a forma como as pessoas são socializadas para expressar e para procurar ajuda, né? Eu achei esse vídeo interessante porque coloca na humanização, né? Poder chorar, poder ser frágil, não precisar ser a Mulher Maravilha o tempo todo, a prova super resiliente, a prova de todo tipo de violência, né? E muitas vezes é cobrado do homem negro um lugar de potência, força, né? Que está intimamente ligado à escravidão, à animalização do corpo, né? Não conseguir falar sobre as coisas, né? E o que a psicologia faz é isso, é dar um espaço de fala. Na sociedade brasileira, o racismo ele é tão marcado pelo silêncio, pelo silenciamento. A gente não fala, né? A gente foi o país que mais recebeu pessoas da África, o último a abolir a escravidão, que levou quase 120 anos para dar a primeira correção, a primeira política de ação afirmativa. E não se fala disso. E o quanto que se gerou de discussão e de indignação, né? Tudo isso está represado. Né? A gente conseguir falar sobre isso e tirar do campo do desmerecimento, né? Quando a Janete fala que as crianças... Eu presencio isso até hoje, eu sou psicóloga escolar, e muitas vezes as minhas crianças, quando eu peço para desenhar família, eu trabalho numa escola pública de favela, as crianças se desenham louras de olhos azuis. Né? Então, assim, é um trabalho que eu acho que tem que ser de educação emocional também, de homens e de mulheres, a forma como a gente é socializado para se comunicar, para falar, para se expressar, né? Expressar o que está sentindo, entender a dinâmica política do racismo, a dinâmica coletiva, social, e entender também internamente como é que funciona dentro da gente, né? Quando eu sei quem eu sou, quando eu sei a minha história, com certeza, assim, para mim, conhecer a psicologia preta, fazer terapia, me faz dar um sentido novo. O que foi esse adoecimento psíquico da minha mãe? O que foi o adoecimento psíquico do meu avô? E tantos outros que eu nem tenho dimensão, não sei nem o nome, né? Porque a escravidão tolhiu isso, não conhecer a minha história. Quando eu conheço a minha história, eu sei quem eu sou. E quando eu sei quem eu sou, o trauma do racismo, ele já não me afeta tanto. Porque não bate numa veia, sabe? Não é como uma agressão que vai certeira. Não te deixa, você já tem um mínimo de uma estrutura de concepção de si mesmo. Você tem uma solidez ali que já te fortalece. Né? Eu queria te fazer uma pergunta, que assim, você acha que foi a escravidão que tolhiu ou foi o pós-abolição? Porque as políticas necessárias para lidar com essa transição não foram implementadas. Porque às vezes me deixa meio confusa. O colonialismo, o Fanon fala disso, da escravidão e do colonialismo. A gente ainda vive um Brasil pós-colonial muito mantendo
uma forma de se controlar a, como é que eu vou dizer, psicologia de massa. Entendi. A gente pega as teorias de psicologia de massa e vê como funcionou a teoria do embranquecimento. Né? E Começa por dividir a sociedade, né? de que forma foi uma continuação. O pós-colonial, o período da escravidão e o pós foi uma continuação. Porque não teve uma diferença, a gente não teve acesso às coisas. Né? Eu queria trazer aqui a participação rapidinho do pessoal pela internet. O Felipe Alexandre Ferreira mandou um pequeno depoimento com uma pergunta para vocês via Instagram. Sou negro, estudante de medicina da PUC, estou no meu último ano e só hoje vejo o impacto de ser uma pessoa negra em um local predominantemente branco. Hoje vejo que me foram roubadas várias pessoas importantes na medicina e conhecimento sobre saúde da população negra. Sempre fui reduzido a aprender sobre hipertensão, diabetes e anemia falciforme. Minha pergunta é: como vocês criam espaços de militância dentro dos microambientes de vocês? Pretendo ser médico de família e fomentar a saúde preta, mas tenho minhas considerações ao estar num sistema público que não me dá ferramentas suficientes para impactar nesse sentido. Primeiro, parabéns pelo Felipe por essa busca que não é fácil, né? Quantos momentos ele deve ter tido de impulso para desistir. A gente comentou, vocês falaram em alguns momentos sobre essa importância do ativismo e do abraço à causa coletivamente, né? Como é que vocês responderiam a ele na área médica? Por onde começar, Tainara? Olha, eu acredito muito na formação, né? A educação. A gente estava aqui até falando disso, pensando, por exemplo, a inserção das crianças dentro das escolas, enfim. E como isso nos atravessa também quando a gente está no ensino superior, né? Assim, pensar a formação. A política nacional integral voltada para a população negra, ela existe, ela é legítima, né? Ela está associada e fundamentada pelo SUS e é muito difícil a implementação dela, assim como a Lei 10.639 de 2003. Mas aí é um espaço de possibilidade para a gente, né? Já é um caminho, uma via. Pensar toda a referência bibliográfica do curso, né? Esses departamentos, a gente vai criando estratégias. Que é a representatividade, né? Onde é que estão os pensadores negros na medicina? Criando essas porque eles existem. Dar crédito, né? Dar crédito. Dar crédito. É esse lugar de dar aos intelectuais negros o crédito pelas teorias, né? Acho que esse rapaz, ele sendo um médico negro, a presença dele por si só já é um impacto tremendo. O corpo dele é um corpo político, né? Onde ele chega e já fala. Sim, e ele talvez buscar o que já tem, porque hoje você, felizmente, né, você tem coletivos não só de estudantes, mas de profissionais negros atuantes. Assim, eu acredito muito na tríade, sabe? Academia, escola básica e militância, ativismo, seja lá o nome que as pessoas quiserem dar, no sentido dessa formação. Porque a gente, durante muito tempo, aprendeu que, que o conhecimento é daqui para cima. E quando a gente faz um mergulho nessa psicologia preta, né, pautada na nossa ancestralidade, que tenha o cuidado como uma ferramenta, a gente vai aprendendo o que a gente aprende com o corpo inteiro. É como a Cecília falou na matéria do primeiro bloco, né? Em que que as pessoas chegam, que as meninas principalmente chegam, olham para o terapeuta preto e falam: caramba, é você que vai me atender. Isso é uma felicidade de se reconhecer ali, né? Aí a gente tem ainda mais participações aqui. A Maria Luísa Silva mandou pelo Instagram: antes não tinham negros nas universidades, hoje temos alguns e conseguem terminar a faculdade e assim ajudar nossos afrodescendentes. Ela confirmando aí o que a gente vem dizendo ao longo do programa. E aí tem uma colocação, um pedido diretamente para você, Roberta. O Júnior mandou via WhatsApp um pedido para que você trouxesse alguns nomes técnicos fundamentais dessa disciplina, pioneiro no Brasil em psicologia preta. Então, é uma disciplina que ela é fundada na diáspora, né, na década de 60, da ABPSI, que é uma associação de psicólogos pretos. Essa fundação se deu quando eles romperam com a APA, Associação Psicológica Americana. Então, a gente tem autores como Wade Nobles, que já tem artigo publicado em português,
No finalzinho do ano passado, eu comecei a dar uma disciplina, né, um curso independente de psicologia africana com alguns textos dele, básicos, né, sobre linkando a psicologia africana com a filosofia africana, com relação à consciência despedaçada, o trauma do colonialismo, quais os efeitos disso. Outro autor que a gente tem é o Naim Akbar. Existem vários, né, e eles fazem é um grupo de psicólogos da diáspora, né, que viajam com periodicidade para o continente africano e articulam com psicólogos de universidades africanas que, pasmem, assim, eles trazem as mesmas questões que nós, assim, eles também questionam a universalidade das teorias europeias, assim, né? Porque a psicologia, ela tem uma origem muito europeia, né? E eurocentrada, né? Sim. Então, assim, você romper com isso por si só já é um desafio, né? E das várias formas também, vários teóricos que trabalham de formas diferenciadas, me parece que a psicologia preta traz a proposta de abarcar o contato, de abarcar a proximidade do terapeuta mesmo, a sororidade, a empatia ali, né? Exatamente. Vamos a mais aqui participações. Dai Purificação mandou via Instagram. Como lidar com a família do namorado branco que não aceita a relação? Quando isso chega para o consultório de vocês, Roberta, Tainara. O que acontece? A gente pensa que o indivíduo é coletivo, né? O nosso self é um self coletivo, né? Quando você se relaciona com uma pessoa, você não se relaciona com a família dela também. Quando um casal se casa, a gente tem um livro da Sobofu Somé, Espírito da Intimidade. É lindo esse livro. Nossa. Quando um casal, um homem e uma mulher se casam, as famílias se casam. Sim. Né? Você casa com a família inteira, você não casa só com aquele indivíduo. Então, o que eu tenho para dizer é da importância dela entender o lugar dela nessa família, se ela aceita ou não. O que está em jogo? Porque ela não está se casando só com esse homem que ela se relaciona, né? Ela está se casando com essa família toda. E ele também, né? E então, ele também está casando com a família aceitação dos dela. dois com a família um do outro, né? Que tem inúmeras complexidades. Né? Essa coisa de falar mal da sogra, do sogro, né? Uma coisa muito colocada pelo colonialismo, né? Assim, que a Sobunfla traz para a gente poder pensar, assim, é uma outra perspectiva de pensar a família, pensar a coletividade, é pensar o arranjo familiar ali, a inclusão de nós nesses arranjos, assim. Eu me encaixo ou não me encaixo? Vale a pena? Né? Ou estarei com os meus? Porque eles também têm uma forma de ver, de levar a vida, assim. Então, não é só a cama, não é só o beijo, não é só o corpo dele. O corpo dele é traçado ali por um número de vetores, inclusive a coletividade, com quem ele está inserido, os espaços, o modo como ele fala, o modo como ele se veste. Me contempla ou não? A pergunta é exatamente essa, né? Me contempla ou não? Porque no progresso da relação essas coisas vão ficando mais claras, mais expostas e fica mais difícil lidar com isso, né? O enfrentamento realmente. E a exposição já está colocada cotidianamente para ela, né? Assim. E se ela suporta lidar com isso? Sim. Pode ser que ela se proponha a suportar. Não, de pensar isso numa estrutura, né, racista, né, em que é o que está posto é que a gente acha que o amor ele é subjetivo. Não é isso agora? E o desejo é subjetivo. Agora, será que ele é mesmo? Quais são os vetores sociais que estão aí no que você está escolhendo? E como, ao você escolher, né, ou ser escolhida, né, ou encontro, como que é de fato o encontro numa sociedade extremamente racista? É uma questão, né? Uma questão que, né? não, e fundamental hoje, porque ela vai atravessar a questão da solidão da mulher negra, que se fala, né, quando a gente não é escolhida para ser o par, ou é objetificada, ou é escolhida para ser amante. Então, que amor é esse que está aí também em jogo? E como é importante também para a mulher negra que é escolhida, né, e que pode se permitir ter um companheiro, que isso é representatividade para todas nós outras, né? Porque tem uma coisa assim, pode ser que não aconteça comigo, mas saber que existe, isso levanta a autoestima. A gente está caminhando para o final do programa e eu acho que a gente não pode terminar esse programa sem tocar no futuro. Para onde ir? Para quem está assistindo a gente e que não tinha sequer conhecimento disso,
onde buscar, né? E como é que se resolve uma questão financeira, terapia, análise. É um trabalho caro, é um investimento que se faz e muita gente não tem acesso a esse investimento. Então, eu queria que vocês trouxessem um pouco, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, para quem está assistindo a gente no Rio, e se vocês tiverem caminhos fora do Rio também. Mas eu quero trazer isso junto com uma fala da Açucena Alves, que mandou via Instagram, como é que a psicologia tem se preparado para acolher as demandas da população negra, né? Então, trazendo essa resposta e também o que essa população que muitas vezes não consegue lidar com coisas básicas da sua nutrição, como é que ela pode buscar esse atendimento Rio de Janeiro, Brasil, o que vocês tiverem de orientação que possa ser dada. Roberta, começa com você. Acho que o primeiro caminho são o serviço público, né? A rede, desestigmatizar, né, a questão da saúde mental. Então, a gente tem ambulatórios de saúde mental, existem CAPS, né? Acho que é um primeiro caminho. E na rede privada, existem psicólogos que atendem ao valor social, né? Há psicólogos negros que atendem ao valor social negociável, né? As universidades também têm departamentos de psicologia, SPA. As faculdades que têm uma graduação em psicologia, em geral, mantêm um departamento para os estágios, né? Onde a população é atendida. Mas para quem precisa quem pensa numa clínica privada, no consultório, né, tem uma condição melhor, eu acho que é seguir vários psicólogos e psicólogas que a gente conhece, não sei se pode, enfim, colegas que... Buscar nas redes. Tem buscar nas páginas, redes. por exemplo, que vocês possam indicar? Páginas. Tem Eu sigo muito a página da Bahia, Saúde Mental da População Negra. Já é um caminho, né? Deve haver debates ali. Ela faz um trabalho que ela sempre traz psicólogos, profissionais da saúde mental. E a gente aqui também, né? No Rio de Janeiro, a gente tem grupos, por exemplo, que a gente vai criando estratégias assim para estar se comunicando e fazer esses encaminhamentos. Não à toa a gente se conhece. Né? Pesquisem pelo nome das nossas convidadas aqui, que com certeza vão conseguir trocar ideias, porque esse encontro também é super importante, né, dessa população. Coisa que eu acho que é bacana, né? Que é a gente olhar para a gente e olhar no espelho e dizer: eu sou merecedora. Sabe, eu sou merecedora e psicologia não é uma coisa extra. Tem que estar no pacote básico. Merece ser cuidada, né, Janete? É a vida integral, sabe? Saúde é algo que sabe, tem que ser integral, não é uma coisa que é daqui para cima. Então, psicologia não vai cuidar da tua cabeça, mas vai ajudar você a cuidar do teu corpo inteiro, da tua vida, da tua espiritualidade, enfim. Linda fala para eu encerrar o programa. Obrigada, Janete. Muito obrigada pela presença de vocês três aqui com a gente. Eu espero que esse programa abra as portas para que as pessoas possam realmente buscar esse autocuidado, que é super importante. É uma nutrição, não dá para negar. Muito obrigada, gente. E obrigada a você que acompanhou a nossa conversa de hoje pelo canal Saúde ou pela internet. Se você quiser rever ou compartilhar esse programa, ele já está disponível no site do canal Saúde. Eu espero você na nossa próxima conversa. Até lá!